Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras virtuais da União dos Físicos de Países de Língua Portuguesa. Elas ocorrem na primeira quinta-feira de cada mês, então uma palestra mensal. A ideia é que um pesquisador apresente o seu trabalho de maneira bastante acessível para estudantes e pesquisadores da nossa comunidade. Então, como eu disse, é uma atividade da União de Físicos Países de Língua Portuguesa. Para quem não conhece, é uma união relativamente nova. Nós começamos nossas atividades em 2019 e gostaríamos, então, que vocês participassem de nossas atividades, se tornando sócios, que seria muito, muito interessante para a gente. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso palestrante de hoje. O nosso palestrante de hoje é o professor Dr. Rogério Jorge, como a gente diz no Brasil, meu xará. As pessoas em Portugal não conhecem. Talvez em África essa palavra exista. Xará é uma pessoa que tem o mesmo nome. Depois vocês me dizem se existe ou não. Mas o Rogério, ele fez o seu bacharelado e o seu mestrado em Engenharia Física no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, Portugal, e um doutorado conjunto entre o Instituto Superior Técnico e o EFPL de Lausanne, no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, e no Swiss Plasma Center do FPL, e ele teve, então, uma posição de pós-doutor no Max Planck Institute para a Física do Plasma, e também uma posição de pós-doutor na Universidade de Maryland, com uma bolsa da Simons Foundation, que é uma fundação dos Estados Unidos, e ele faz parte, então, de uma colaboração internacional chamada Hidden Symmetry Project para a Física do Plasma. E desde 2022, ele é assistente professor convidado no Departamento de Física do Instituto Superior Técnico de Portugal. Então, o Rogério, ele é um especialista nessa área de física do plasma. O interesse dele, então, é o estudo do plasma para a geração de energia a partir de fusão, que é um assunto literalmente quente hoje em dia, acho que o Rogério vai falar disso, e a descrição de campos magnéticos em 3 dimensões. Então, Rogério, eu vou parar de compartilhar minha tela e dar a palavra, então, para você. Muito obrigado, novamente, em nome da UFPLP, em aceitar o convite para ministrar essa palestra. Muito obrigado, Rogério. Conseguem me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Muito obrigado, Rogério, pela introdução e pelo um bom resumo do currículo. O que hoje vou falar aqui é sobre a fusão nuclear e como utilizar a física de plasmas e a fusão nuclear para gerar energia. A colaboração da qual faço parte, da Simons Foundation, é centrada neste tipo de campos magnéticos tridimensionais que nós chamamos o Stellarator. E toda a colaboração é baseada em simetrias que são muito importantes em física e em matemática e que nós jogamos aqui um pouco com elas para tentar ter reatores com boa performance. Então, os dois grandes temas que vou falar são as dificuldades de fazer fusão. Porque é que demora tanto tempo, porque é que ainda estamos a investigar e porque é que este tópico é tão difícil e envolve muita física, matemática e engenharia. E depois, como é feito o desenho de um reator nuclear, nomeadamente com otimização numérica e computacional. Os diferentes tópicos vão ser como funciona a fusão, uma pequena introdução ao tema, depois as diferentes maneiras que há, não há apenas com o Stellarator, há também outras. Depois os campos magnéticos que nós utilizamos, que são do estilo Donut, já vão ver porque é que eu chamo Donut estes estilos de campos magnéticos. Depois as simetrias, como utilizamos as simetrias em física
para obter bons resultados e investigação atual que fazemos não só em Portugal como no resto do mundo em Stellarator. Começando então pela fusão nuclear. A fusão nuclear não é o único mecanismo que há para gerar energia através de reações nucleares. Há também a fissão. A grande diferença entre a fissão e fusão está no nome. A fissão ocorre quando nós temos um átomo muito grande e o partimos em átomos mais pequenos, fissionando. Ou como está aqui desenhado, este é um átomo de urânio, em que ao fissionar, ao partir este átomo, existe a libertação de energia, também sob a forma de neutrões, que são partículas subatómicas. A energia à fissão já mostrou que é possível de efetuar com alguma viabilidade económica, tem também os seus riscos, mas é hoje considerada uma energia renovável que pode ser utilizada. A fusão, é a energia que ainda está em investigação por muitas universidades no mundo inteiro e envolve o conceito oposto. Envolve juntar dois átomos pequenos ou duas partículas pequenas para criar uma maior e haver libertação de energia. Ou seja, estamos a fusionar, estamos a fundir duas partículas pequenas numa maior. Nesta fusão são libertadas as partículas, nós chamamos de partícula alfa, que é este H que temos aqui, e um neutrão que utilizamos depois para gerar energia, exatamente da mesma maneira que é feito na fissão. Então, qual é a grande dificuldade aqui na fusão? Eu estou aqui a mostrar um gráfico que em física conhecemos como um gráfico da secção eficaz, que basicamente nos diz a probabilidade de fazer fusão. Isso uma coisa é muito provável de acontecer, é fácil dela acontecer, por isso basicamente eu estou aqui a mostrar qual é que é a facilidade que existe em fazer fusão. No eixo horizontal eu mostro a temperatura para cada valor da probabilidade ou da facilidade em fazer fusão. E mostro aqui 3 casos com 3 reações diferentes. Uma com deutério-trítio, que é a linha azul, outra com deutério-deutério, que é a linha laranja, e a deutério-hélio-3, que é a linha verde. E seguindo esta ideia que este gráfico mostra a facilidade em fazer fusão, se eu tiver muito em baixo no gráfico, é muito difícil fazer, e quanto mais for para cima, mais fácil é de fazer. Então, o que nós tentamos hoje em dia é tentar fazer fusão da maneira mais simples e mais fácil que conseguimos. É aquela que tem uma secção eficaz maior, que tem uma probabilidade maior de ocorrer. O que é que acontece? É que nesta probabilidade, de modo a atingirmos esse ponto, temos que ter um material a uma temperatura muito elevada. E essa temperatura é à volta de 1000 milhões de graus Celsius. Ou seja, temos que aquecer um material até 1000 milhões de graus Celsius na Terra, onde temos uma temperatura à volta de alguns graus Celsius à superfície. E por isso temos que criar uma grande diferença de temperaturas, um grande gradiente, é um dos maiores gradientes de temperatura que existem no universo, que é entre a fusão nuclear que temos que fazer e depois o resto do ambiente à volta. A estas temperaturas tão altas, quando nós aquecemos um material, esse material transforma-se num plasma. Aqui tenho uma pequena animação sobre os diferentes estados da matéria. Como sabemos, o estado sólido pode se converter em estado líquido quando começa a aquecer. Ao aquecer ainda mais o estado líquido, ele transforma-se em gasoso. E, finalmente, quando aquecemos o estado gasoso a estas temperaturas de milhões de graus Celsius, o que acontece aos átomos é que eles começam-se a partir e começamos a ter os eletrões que são deslocados dos átomos. Ou seja, a energia é tão grande que passa a energia de ligação do eletrão e, basicamente, temos uma sopa de eletrões e íons. E é isso que nós chamamos o plasma. O plasma é, basicamente, um gás que é tão quente em que os eletrões se separam dos íons. E, na realidade, este plasma é muito normal de encontrar no universo, onde há locais onde as temperaturas são realmente altas. E é tão verdade que 99% da matéria no universo visível está em forma de plasma. Por exemplo, todas as estrelas estão a temperaturas grandes o suficiente para ter um plasma.
Então, porquê é que nós estudamos a física de plasmas? Ora, o Sol, sendo uma estrela e tendo a temperaturas tão altas, é um plasma em si, por isso qualquer investigador da astrofísica que estuda o Sol tem que usar na sua investigação física de plasmas. E o Sol é tão quente e tem densidades tão grandes que no seu interior ele consegue fazer fusão nuclear. Então, na realidade, a energia que nós consumimos na Terra proveniente do Sol, já ela mesma provém de reações de fusão nuclear. O Sol, ao emanar campos elétricos, magnéticos e partículas, também vai interagir com o campo magnético da Terra. Por isso, a física de plasmas também é importante para perceber o nosso lugar no universo. Em outros lugares do universo, como buracos negros, existem discos de acreção onde a física de plasmas é importante. Este plasma à volta do buraco negro é aqui que estamos a ver, foi onde foi tirada a fotografia. Então, a física de plasmas foi importante para também conseguir ver estes objetos astrofísicos em locais distantes. A física de plasmas também é importante no setor tecnológico. Nós usamos um processo chamado plasma etching para fazer chips e boards. E, finalmente, a física de plasmas é necessária para fazer fusão nuclear na Terra e tentar encontrar energia à fusão, e é isso que vou falar hoje. Então, como vemos aqui, o que nós, na realidade, estamos a tentar fazer é replicar aquilo que o Sol faz, mas na Terra. Estamos a tentar pôr um Sol numa caixa e obter energia através dela. A dificuldade é que nós não temos a massa do Sol. Com a Terra temos muito menos massa do que aquela massa que está disponível no Sol e não conseguimos confinar e fazer reações de fusão nuclear simplesmente com a gravidade como o Sol faz. Temos que arranjar outras maneiras além da gravidade. E para isso é que utilizamos campos magnéticos. Há vários tipos de maneiras de fazer fusão nuclear. Há vários grupos a fazer investigação um pouco por todo o mundo, mas neste momento os dois tipos que demonstraram maior potencial a fazer fusão é a chamada fusão inercial e a fusão com campos magnéticos. Estes dois tipos de fusão têm um potencial muito grande, até que apareceram nas notícias no mundo inteiro o ano passado. A fusão inercial apareceu nas notícias em dezembro de 2022, como sendo o primeiro tipo de experiência que permitiu, pela primeira vez, produzir mais energia do que aquela que foi apanhada pelo combustível, ou seja, pela nossa cápsula aqui no meio. Não é exatamente a energia que foi utilizada, que foi consumida no total da experiência, mas mostra que com maiores eficiências e com melhor engenharia e tecnologia dos lasers aqui utilizados, é possível produzir energia através deste tipo de fusão. A diferença em relação a tipos de fusão com o campo magnético é que estes pulsos são muito, muito curtos, muito, muito intensos e é preciso ainda investigação para tentar fazer estes pulsos muito mais rapidamente, de modo a fornecer energia de uma maneira contínua. A fusão com campos magnéticos também foi notícia o ano passado, foi batido o recorde da fusão nuclear precisamente no JET, no laboratório de Cullen, e apesar de não ter sido demonstrada que produz mais energia do que a consumida, conseguiu-se durante vários segundos, ao contrário na fusão inercial, onde se conseguiu durante um tempo muito, muito mais curto, ordens de grandeza muito mais pequenas. Então, estas são estas duas maneiras potenciais para criar fusão, e eu nesta apresentação vou-me centrar na fusão com campos magnéticos, que é o meu trabalho atual. Ora, então, vamos ver como é que podemos utilizar campos magnéticos para confinar um plasma. Um plasma, como vimos, não é mais do que uma composição de partículas carregadas, e se nós tentarmos utilizar um campo magnético, neste caso é um campo magnético representado apenas por uma linha de campo, e lançarmos uma partícula carregada, pode ser um eletrão ou um íon, o que ele vai fazer vai ser um movimento em torno da linha de campo. Nós chamamos um movimento de giração.
E se tentarmos fazer um reator desta maneira, o que vai acontecer é que vamos ter perdas nas pontas das nossas partículas. E por isso temos que pensar em outras geometrias de modo a não ter este tipo de perdas. Uma maneira de fazer isto seria tentar moldar a nossa linha de campo a um círculo. O que acontece é que os campos magnéticos levam movimentos das partículas chamados derivas. Isto acontece porque um campo magnético circular deste género tem uma forma de 1 sobre R, varia inversamente com o raio, e por isso há uma variação do campo dentro e fora da órbita. O campo é mais forte na parte de dentro do que da parte de fora, e então isto leva a depois variações verticais na órbita. E por isso há perdas se nós apenas utilizarmos este tipo de campos. Qual é que é a solução? É uma solução que nós chamamos embrulho de linhas de campo à volta de superfícies. Aqui temos uma linha de campo magnética que não é um círculo, mas sim um embrulhamento ao longo de uma superfície donut, ou como nós chamamos, uma superfície toroidal. E seguirmos a linha até ao infinito, ela vai ergodicamente completar toda a superfície. E porquê é que este tipo de configuração é boa? Porque as derivas continuam lá, nós não conseguimos livrar-nos delas, mas quando a partícula passa pelo lado de fora da superfície, a deriva é vertical para baixo, e quando a partícula passa pelo lado dentro da superfície, ela é vertical para cima. E assim as duas derivas são canceladas e a nossa partícula está totalmente confinada. Então, os campos que nós usamos em fusão nuclear com campos magnéticos são este tipo de campos com superfícies toroidais. Ora, há duas maneiras de criar superfícies deste tipo. A primeira é feita com o chamado tokamak. Este é um reator que foi inventado na Rússia nos anos 50 e 60, em que o campo magnético é criado com bobinas externas, mas se nós tivermos apenas estas bobinas externas, criamos um campo circular, por isso não é suficiente. Então a ideia do tokamak é criar um campo adicional para embrulhar as linhas de campo. E como é que isto é feito? Nós induzimos uma corrente no plasma, utilizando um transformador aqui no centro do tokamak, e ao induzir uma corrente no plasma, essa corrente vai criar um campo magnético ela própria. Ao somar o campo magnético da corrente com o campo magnético das bobinas, temos finalmente o nosso campo magnético embrulhado ao longo de uma superfície. Esta é uma das maneiras mais viáveis que temos hoje em dia para criar campos magnéticos. Existem vários tokamaks um pouco por todo o mundo. A questão aqui é que os tokamaks não conseguem correr 24 horas por dia, nem conseguem correr de uma maneira contínua. O que acontece é que os tokamaks, ao precisar de uma corrente interna, vão ser instáveis por causa disso. Instáveis no sentido em que o plasma não se consegue suster ele mesmo apenas com um equilíbrio, e por isso nós temos que ligar e desligar o tokamak de tempo em tempo. Ou seja, o tokamak neste momento está a funcionar em pulsos. E para isso precisa de uma corrente interna que é difícil de manter. A segunda estratégia é com o Stellarator. A diferença com o Stellarator é que não usa essa simetria, não é simétrico, não faz um donut perfeito, mas ele próprio é torcido para tentar torcer a trajetória das partículas. Então, se nós metemos uma partícula a passar neste campo de Stellarator, ela vai ver tanto a parte de dentro como a parte de fora e vão cancelar as duas derivas verticais. Qual é que é a dificuldade neste caso? É que para criar este tipo de superfícies, as bobinas, elas próprias, vão ter que rodar ao longo do eixo do Stellarator para criar este campo embrulhado. E para fazer isso, as bobinas são muito mais complexas do que no caso do tokamak. E aqui coloca-se um problema de engenharia, porque nós, para fazer estes campos magnéticos tão elevados, precisamos de ímãs supercondutores estes ímãs são praticamente impossíveis de construir em supercondutores.
E daí vem a otimização. Grande parte do nosso trabalho é tentar obter bobinas que são muito mais simples, que possam ser viáveis de construir. Ora, há muitas experiências que usam estas duas abordagens, e as duas maiores são o ITER e o W7X. O ITER é um tokamak que está em construção no sul de França, resulta de uma colaboração entre muitos países, incluindo os Estados Unidos, a Europa, a China, a Rússia, a Coreia do Sul. E então, no sul de França, existe esta zona protegida onde está a ser feita a construção do ITER. O ITER é um dos maiores projetos que a humanidade já fez, compara-se a várias idas ao espaço, e a sua construção já leva mais do que uma década. Só para terem uma ideia do tamanho do reator, este ponto aqui azul em baixo é uma pessoa, com 1,70 m, e o resto é o tamanho da máquina. Por isso é uma coisa realmente monstruosa e enorme, que nós esperamos que seja aquela experiência que mostra que é possível criar fusão sustentada com tokamaks. Do outro lado, o W7X é um Stellarator, o maior Stellarator neste momento em funcionamento no mundo. Foi acabado de construir há poucos anos, por isso estamos neste momento ainda na fase de primeiros resultados científicos desta máquina. E logo nos primeiros resultados científicos foi que a topologia do campo, mesmo tendo estas bobinas muito complicadas, foi confirmada com uma precisão de 1 em 100 mil. E para isto foram necessários novos métodos de diagnóstico de campos magnéticos, e esta confirmação foi capa da Nature Physics em 2018. Outros Stellarators incluem o HSX, que está presente em Wisconsin-Madison, que tem também este conjunto de bobinas muito assimétricas e muito difíceis de construir. E também temos em Lisboa um tokamak que se chama o iStock. E neste caso, como é o tokamak assimétrico e precisa de uma corrente interna que é gerada através deste primário, deste gerador, que passa aqui pelo meio do tokamak. Ora, quais são os desafios científicos presentes ainda na fusão nuclear? Um dos conceitos de física que ainda nos estamos a deparar e a investigar é como conciliar a física de plasmas a baixa e alta temperatura. Nós temos a temperatura de 1000 milhões de graus no centro do reator, mas depois temos uma parede a poucos metros que deve estar a uma temperatura ambiente. Então há aqui a física de várias temperaturas a acontecer, tanto a física de plasmas como a física de interação entre o material e o plasma, que é necessária de estudar. Depois há otimizações em Stellarators, em que temos que otimizar a superfície para ter boa performance e as bobinas para serem simples. Ainda estamos a ver as melhores soluções para extrair energia através da fusão, onde colocar as componentes de extração, como fazer todo esse processo. E, finalmente, como extrair trítio para usar como combustível. O trítio é um material que tem um tempo de vida médio de 12 anos, por isso a maior parte do trítio que já existia na Terra decaiu para outras componentes. Então é necessário gerar trítio utilizando várias opções. Estas são alguns dos maiores desafios que foram redigidos neste report dos Estados Unidos, que foi um comitê que tentou compilar num único livro quais é que são os desafios para ter finalmente ignição no plasma. Além disso, a fusão nuclear também está presente em muitos shows de TV e muitas séries. Aqui mostro o Sheldon do Big Bang Theory, que realmente mostra que existem grandes cabeças como o Sheldon que estão a tentar resolver este problema. O Sheldon está, neste momento, a tentar resolver uma equação de girocinética. A equação de girocinética é a equação cinética de plasmas que utilizamos em tokamaks e stellarators, e ele ainda não encontrou a solução. Claro que esta é uma série de TV e tudo, mas mostra que os criadores estão dentro da investigação que é feita em física de plasmas, e estas equações estão corretíssimas. Aqui até podemos ver o movimento da partícula e a giração em torno do campo magnético com
as equações que utilizamos hoje em dia. Ora, então, como é que nós descrevemos um plasma? Um plasma pode ser descrito de várias maneiras, dependendo da física que nós queremos estudar. Primeiro, podemos descrevê-lo como um conjunto de partículas que interagem entre si. As partículas são partículas carregadas, como vimos, são eletrões e íons. Estas partículas carregadas, devido ao seu movimento, elas próprias também vão gerar campos elétricos e magnéticos. E, por isso, o campo gerado por uma partícula pode interagir com o campo gerado de outra partícula. E está aqui um efeito não linear entre várias partículas. E quando nós temos um grande número de partículas, aqui também temos um número de Avogadro de partículas, um número mesmo muito grande, quando vamos modelar estas interações, são necessários muitas vezes utilizar supercomputadores para resolver as equações do movimento. Outra maneira é com uma abordagem de fluido. O que a abordagem de fluido faz é tentar fazer uma média do que está a acontecer nas partículas, admitir que existe uma distribuição de partículas média, muitas vezes utilizamos uma chamada Maxwell-Boltzmann ou uma Maxwelliana para a distribuição de partículas, e ver como é que a densidade, a velocidade do fluido e a temperatura se alteram no nosso tokamak ou no nosso Stellarator. Aqui é o resultado de uma simulação que foi feita em supercomputador de um fluido de plasma na superfície, e podemos ver que a turbulência do plasma tem uma anisotropia muito grande. Isto quer dizer que existem tamanhos muito pequenos perpendiculares ao campo magnético. Conseguimos ver aqui a turbulência perpendicular, que é muito pequena, mas se seguirmos o plasma ao longo do seu ângulo, o donut ao longo do ângulo, vemos que há estas elongações de turbulência a acontecer no nosso tokamak. Isto é muito característico da física de plasmas magnetizados e também é um tópico de investigação. Ora, nos Stellarators, o que é que nós estamos a tentar otimizar? Acontece que os Stellarators têm um calcanhar de Aquiles muito grandes. Enquanto que as partículas passantes são confinadas, as partículas passantes são aquelas que vêm tanto a parte de dentro como a parte de fora do Stellarator, ou seja, as derivas verticais cancelam. Existem partículas que ficam presas, ou seja, há partes do campo que não são homogéneas, que têm uma variação e podem se comportar como poços de potencial para a partícula. Isto acontece em todos os Stellarators, normalmente se não houver otimização. A partícula fica presa num poço de potencial e, como já não vê tanto a parte de fora como a parte de dentro do Stellarator, simplesmente tem uma deriva vertical, como teria se tivesse um campo circular. E aí ela vai eventualmente bater na parede. E é isso que nós tentamos que não aconteça quando fazemos otimização de Stellarators. Ora, como é que confinamos estas partículas presas? No tokamak, isto não acontece. O tokamak consegue confiná-las muito bem. Porquê? Porque o tokamak, esta geometria de donut, tem uma simetria. Este campo é simétrico ao longo do seu ângulo, deste ângulo cilíndrico. Quando isto acontece, em física isto é muito conhecido, que é o teorema de Noether. Quando há conservação, quando há uma simetria no nosso problema, há uma conservação de qualquer coisa. Muitas vezes fala-se no momento ou no momento conjugado. Então o tokamak conserva o momento angular da partícula devido à sua simetria. E ao conservar o momento angular da partícula, leva a que as trajetórias sejam confinadas, porque esta conservação restringe a trajetória das partículas e leva a que essas sejam confinadas. Agora, será que os Stellarators conseguem fazer o mesmo do que o tokamak? E para isso, vou pôr aqui umas equações só para mostrar muito ao de leve como é que fazemos isso utilizando a física. A equação para o movimento das partículas pode ser dada pelo que chamamos um Lagrangiano. O Lagrangiano é utilizado para encontrar as equações do movimento e é uma das maneiras que temos em física clássica e em mecânica clássica para encontrar trajetórias de corpos. Aqui o Lagrangiano é basicamente a soma da energia cinética, ou a diferença entre a energia cinética e a potencial. Então, o que nós fazemos neste Lagrangiano, é que simplificamos, fazemos uma média
e retiramos todas as girações da partícula, porque acontecem numa escala muito mais pequena e não estamos preocupados com elas. Nós queremos apenas saber as derivas. Será que ele vai para a parede, vai ter uma deriva vertical ou não? E ao fazermos isso, vemos que o L depende apenas dos ângulos da nossa geometria, aqui eu chamo θ e φ, aos dois ângulos do toro, apenas pelo módulo de B, pela força de B e não do seu vetor. Então, isso levou a uma revolução e a uma grande ideia na física de stellarators. É que, caso o módulo do vetor do campo magnético tenha uma simetria, então o lagrangiano tem uma simetria e o momento angular é conservado. A maneira de calcular o momento angular é simplesmente com a derivada do lagrangiano em ordem a essa coordenada de simetria. Ou seja, nós simplificamos o nosso problema porque não queremos que toda a nossa geometria, todo o nosso stellarator seja simétrico. Isso ia finalmente dar um toque à máquina. Apenas queremos que o módulo de B seja simétrico. Então podemos ter um stellarator que não é simétrico no vetor B em si, tem todos os twists e curvaturas associadas, mas o módulo de B nessa superfície tem uma simetria. E é isso que nós chamamos a quasi-simetria, e é a simetria que nós estamos à procura. A quasi-simetria é quando o módulo de B tem uma coordenada ignorável, tem uma simetria numa dada coordenada, mesmo que o vetor B não a tenha. E aqui temos a trajetória de uma partícula presa num poço potencial do campo magnético, num campo quase simétrico. Neste caso, a partícula conserva o momento angular, mas já não é perdida. E assim nós conseguimos confinar as partículas no stellarator sem precisar de correntes internas como no tokamak. Aqui mostro uma figura que nos últimos anos conseguimos fazer com novos códigos de stellarators quase simétricos, em que nós tentamos encontrar o espaço, mapear todo o espaço de stellarators para perceber que diferentes desenhos conseguimos fazer. Aqui, sei que estão muitas configurações, só para vos mostrar que há mesmo muita liberdade no que nós podemos aqui fazer. E, na realidade, até existem muitos stellarators quase simétricos que conseguem confinar as partículas. Aqui mostro, por exemplo, um stellarator que tem período 4, ou seja, existe um quarto do stellarator que é igual a outro quarto, que é igual a outro quarto, que é igual a outro quarto. Este tem período 7, este tem período 2, e nós podemos classificar os diferentes stellarators em relação ao seu período neste ângulo φ. Nestes últimos anos, devido a estas novas revelações de stellarators quase simétricos, foram feitos grandes progressos. Aqui mostro um gráfico com a fração de partículas perdidas. Aqui até utilizamos as partículas alfa que vêm da fusão, que são perdidas antes de darem a sua energia toda para o plasma. E se nós virmos, por exemplo, o W7X, que é o reator que está na Alemanha com o Max Planck Institute, ele perde mais do que 30% das partículas. Ou seja, a performance, se nós fôssemos escalar para um reator de dar fusão, era muito baixa. Este é o LHD, o reator no Japão, que tem uma performance em que perde 20% das partículas, uma performance apenas de 80%. E nos últimos 2 anos, devido a todas estas descobertas, finalmente conseguimos stellarators em que a perda de partículas é muito mais baixa do que era antes. E já começa a ser comparável, ou até melhor, do que tokamaks como o ITER, que é esta última barrinha aqui. Ou seja, em termos de perda de partículas, o stellarator está muito perto de resolver o seu calcanhar daqueles. Como é que nós conseguimos fazer isso? Através de computação, de física computacional e de códigos numéricos. O código que nós utilizamos hoje em dia chama-se SimSoft. Este é um código dedicado à otimização de stellarators. Está disponível gratuitamente. Todos os códigos que nós fazemos e utilizamos para publicações são open source.
estão disponíveis para toda a comunidade e nós queremos mesmo que a comunidade utilize todos os nossos códigos, até fazermos documentação extensiva, providenciando vários exemplos de como utilizar o código e publicando em revistas da especialidade. Para vos mostrar que tipo de ferramentas utilizamos nos nossos códigos, mostro aqui os vários testes que nós temos ao código. Como é um código que é feito por muitas pessoas, existem dezenas de pessoas a trabalhar nele ao mesmo tempo, tivemos que ter algum tipo de testes ao que estamos a fazer, ao que toda a gente está a fazer. Então, o que nós fazemos é, para cada alteração que há no código, pomos um teste associado no nosso repositório. E neste momento, como o código já é um pouco grande, já tem mais do que 200 testes unitários a todas as funções que estão a ser executadas no código para todos os exemplos que temos hoje em dia. Ou seja, um dia que alguém queira alterar o código, como está a alterar todos os dias, e queira integrar essa alteração no código, vai ter que passar por todos estes testes primeiro para ter a certeza que a nova versão do código consegue reproduzir todos os resultados anteriores e que não haja problema nenhum nas funções antigas ou que haja algo que deixe de funcionar. E por isso é que pedimos a todas as pessoas que alterem o código para ir sempre adicionando testes a todas as funções que adicionem. Agora, em relação ao trabalho atual que estamos a fazer no IST em Stellarator. Uma grande parte do nosso trabalho é a otimização. Nós fazemos otimização numérica e em otimização, esse é todo um tópico da matemática. Existem imensos métodos de otimização. Existe a otimização local, a otimização global, a otimização estocástica. Por isso isto também permite fazer alguns trabalhos matemáticos interessantes. Por exemplo, nós podemos pedir a um otimizador que minimize a perda de partículas na parede. Nós podemos lançar muitas partículas, elas vão ficar presas em poços de potencial e uma percentagem delas vai bater na parede. E nós podemos pedir ao otimizador para alterar o nosso campo para que isto não aconteça. E então, uma das maneiras mais usuais de fazer isto é lançar muitas partículas, encontrar as derivadas dessa perda e ir na direção em que a derivada é negativa. É um método muito conhecido em otimização. A questão é que nos Stellarators, devido ao facto de nós termos muitos mínimos locais, ou seja, o nosso otimizador pode ficar preso no mínimo local, este tipo de métodos normalmente é difícil de utilizar. Então, a investigação que fazemos aqui é como utilizar métodos estocásticos e métodos de otimização global que vão para além do que já foi feito. Outro tipo de otimização que fazemos é otimização para turbulência. A turbulência é algo que acontece em todos os tipos de reatores, quando temos o plasma muito quente. Eu antes mostrei-vos uma simulação de turbulência na periferia do reator, e o que acontece com a turbulência é que pode haver transporte turbulento do plasma para a parede. Ou seja, pode haver transporte de muito calor que é suposto ficar no centro para poder conter as reações de fusão. Nós precisamos de temperaturas muito altas no centro para as reações de fusão, mas temos que ter temperaturas muito baixas na parede. E com a turbulência pode haver transporte deste calor para a parede. E nós tentamos minimizar isso também com simulações e otimização. E aqui é um exemplo de um paper recente que submetemos em janeiro deste ano para a Physical Review Letters, onde mostramos que é possível reduzir o transporte turbulento num Stellarator utilizando métodos numéricos de otimização. Além de ver turbulência, também tentamos melhorar as bobinas do Stellarator. Este foi outro artigo que submetemos já em fevereiro deste ano, em que tentamos encontrar Stellarators que minimizam a perda de partículas, que têm poucas partículas que são perdidas na parede, mas que ao mesmo tempo têm bobinas simples. As bobinas são o grande custo dos Stellarators e dos reatores nucleares, a fusão magnética no geral. Por isso há um grande esforço que é feito para tentar simplificá-las e minimizar o custo destas. E aqui há um exemplo em que nós pegamos num Stellarator
em que os erros, aqui as cores são os erros, são muito grandes, aplicamos esta otimização e os erros já diminuem muito mais. Também temos várias ideias para novos designs de reatores. Esta é uma ideia que tivemos recentemente em que tentámos encontrar o Stellarator mais simples e mais barato, mais compacto de fazer. Encontramos uma solução em que temos apenas 4 bobinas para fazer este Stellarator. Ele é um Stellarator muito simétrico, muito engraçado e também uma das maneiras que nós temos também de pôr alunos a trabalhar neste tipo de coisas é encontrar coisas simples onde eles possam pegar e possam fazer investigação de ponta. Também temos colaboração com a indústria. Neste momento, a indústria de startups em fusão nuclear está a aumentar exponencialmente. Aqui podem ver do lado direito o número total de empresas que tentam fazer fusão nuclear por ano e desde 2016 que o número tem estado a crescer exponencialmente. Neste momento, o Stellarator e a configuração Field Reverse Configuration são as que são mais utilizadas neste tipo de startups. E por isso nós conseguimos mostrar aos alunos que não é só importante para a investigação nas universidades, mas que podemos ter alunos que vão trabalhar em empresas, fazer investigação de ponta em empresas, utilizando os conceitos que aprenderam connosco. E só para vos mostrar, em termos de budget, o setor privado tem 4,7 bilhões de dólares associados para a fusão nuclear, enquanto que o setor público tem apenas 117 milhões, mostrando a capacidade que os privados têm neste momento de experimentar novos conceitos. Ora, a entidade que agrega as diferentes startups de fusão é a Fusion Industry Association, e nós trabalhamos neste momento com 2 startups, que são as únicas 2 startups na Europa a trabalhar em Stellarators, que é a Renaissance Fusion e a Proxima Fusion, e por isso nós incentivamos também alunos a fazer estágios ou a colaborar com estas empresas para ter também um bocadinho de ideia do que se faz lá fora. E com isto, termino. Muito obrigado, Rogério, pela apresentação muito clara desse tópico que é realmente fascinante, que há muito tempo está sendo desenvolvido e parece que agora finalmente está chegando a um ponto de inflexão, eu acho, né? Onde é possível ter uma revolução na geração de energia limpa. Então, eu vou abrir agora para perguntas das pessoas. Enquanto vocês pensam, talvez eu possa fazer algumas perguntas. Uma curiosidade, qual é a intensidade do campo magnético necessário tanto para o Stellarator quanto para o tokamak? São da mesma ordem ou são diferentes? E qual é essa ordem? Sim, em termos de física dos plasmas, é independente se usamos tokamaks ou Stellarators, porque a partícula vai ver um campo magnético e ela não vai ver um campo magnético diferente em termos de módulo se for tokamak ou Stellarator. Por isso, para os dois, nós temos estimativas semelhantes para a intensidade do campo. Neste momento, a tokamaks e Stellarators que conseguem chegar aos 4 Tesla, mas para fazer fusão em campos maiores, esperamos chegar a algo além disso, talvez entre os 7 e os 10 Teslas. Okay. E são ímãs supercondutores usados? Supercondutores, exatamente. E algumas startups que estão neste momento a desenvolver supercondutores de alta temperatura. Muito interessante. Mais perguntas, por favor? Vocês podem ou levantar a mão ou simplesmente fazer a pergunta. José Bonfim, por favor. Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Peço desculpa ter chegado atrasado e de já salientar que não sou conhecedor da matéria, enfim, tenho uma boa cultura geral em física apenas. Reparei numa observação, a exposição foi claríssima, que as perdas de partículas está cada vez menor, não é? No Stellarator, até melhor do que na instalação do ITER.
e achei isto muito, muito interessante. Essa é a primeira pergunta. Depois tenho uma segunda, mas se quiser comentar esta. Sim, sim. E obrigado pela presença, amigo José Bonfim. O ITER é uma grande colaboração e é uma experiência que, apesar de ser muito importante para a fusão, também tem extrema burocracia pelo facto de envolver tantos países juntos. Por isso, o seu desenho não é um desenho de 2020 ou de 2023. Na realidade, o desenho do ITER já vem dos anos 90, inícios dos anos 2000. E como a experiência pode demorar entre 10 a 20 anos a ser concluída, é verdade que no final, quando é concluída e começamos realmente a fazer a experiência, já existe alguma física nova e novos conceitos que não estão integrados nessa experiência. E por isso é que as perdas, como vimos, podem ser superiores a reatores de hoje em dia. E não há, é um pouco ao lado do que apresentou, mas assim, acho que é uma explicação muito útil. Mas não há, digamos, a rigidez do plano, não é? Da engenharia, no fundo, da instalação, não dá margem para uma certa adaptabilidade aos novos desenvolvimentos, para incorporação, porque é um investimento, como sabe muito melhor do que eu, absolutamente colossal, não é? Em termos de desenho da máquina em si, há muito pouca flexibilidade, até porque, por exemplo, a China já está a construir as bobinas há 10 anos e então, se fosse alterado, teríamos que esperar talvez 10 anos para voltar a fazer outra vez a construção. Existe alguma flexibilidade nos diagnósticos? Como é que se mede uma coisa ali ou como é que se mede uma coisa ali? Ou a potência que é injetada? Mas o desenho geral já é muito pouco flexível. Mas ainda bem que a ITER. Sim, sim. Sou amigo, até porque na minha juventude me movi muito nos meios da física e fui bolseiro nessa área, bolseiro de investigação científica. Mas noto, mesmo no técnico, quando tenho muitos amigos, há às vezes um certo ceticismo sobre os investimentos enormes que a União Europeia faz na fusão. Pronto, é o velho problema, será sempre daqui 30 ou 40 anos teremos um reator com viabilidade económica. Não quero lançar esta discussão, até porque não tenho competência na matéria, mas é verdade, essa discussão existiu. Mas, enfim, anda mais pela gestão da ciência. É um investimento muito, muito grande. É o maior investimento a nível da Comissão Europeia na área da ciência. A segunda questão tem a ver com uma observação muito, muito interessante sobre startups, não é? Percebi, não é surpresa, que, sobretudo em França e na Alemanha, não é? Que há maior esforço empresarial nesta área. Sim. Mas é que percebi bem quando fez foi claro dizendo que estimulam os vossos alunos para, enfim, pensar em desenvolvimentos industriais, mas startups em Portugal desta área não percebi bem se existem alguns casos de sucesso ou se é mais, digamos, com ligações a essas empresas em Grenoble e ligadas ao Max Planck, no Instituto, na Alemanha. Sim, exatamente. São investigações que são feitas no estrangeiro, que são startups estrangeiras, e por isso, ao enviar alunos, eles terão de ir para o estrangeiro, para a França, para a Alemanha. Ok, obrigado. Obrigado. Os investimentos são enormes, mas os retornos são potencialmente infinitos. Exatamente. Sem dúvida. Eu não sou daqueles, como cidadão, apenas que tenho reservas. Apenas ouço físicos que não estão na física dos plasmas que, enfim, possivelmente gostariam de ter mais verbas no seu campo, não é? Claro. É normal. Neste momento, o ITER penso que já tem um budget superior ao CERN, se não estou enganado. Uau! É uma coisa... O CERN ou só o LHC, uma parte do CERN. É um investimento impressionante. É incrível. Eu acho que o Mário Gomes tem uma pergunta. A gente não está te escutando, Mário. Eu não queria fazer uma pergunta. Conheço um pouco da imagem. Já tive até a oportunidade de visitar o centro onde trabalha o meu amigo Rogério.
e queria saudar apenas os participantes e dar os parabéns ao Rogério pela sua apresentação. Era só. Obrigado. Tá. Obrigado, Mário Gomes. Muito obrigado. Mais perguntas? Conceição. Rogério, à medida que os anos avançam, nós não conseguimos ter uma ideia mais próxima de quando é que será que a fusão será uma realidade tecnológica. Continuamos sempre sem saber. Esta pergunta é uma pergunta, ao fim e ao cabo, trivial, mas todos. É sempre daqui a 50 anos, continua a ser daqui a 50 anos. O que eu posso dizer é que existem diferentes expectativas no setor público e no setor privado. No setor público, nós temos neste momento um investimento no ITER. O ITER não é aquele que vai dar energia para o mundo inteiro, com esse investimento finalmente que dá energia para todos, mas é para mostrar que, como experiência científica, é possível e que a tecnologia está lá. Por isso, só algo pós-ITER é que vai pôr a fusão nuclear numa grelha de eletricidade. Por outro lado, no setor privado, existe muito mais otimismo. Então, a própria Associação de Indústrias da Fusão faz inquéritos todos os anos e a maior parte dos inquiridos nestas startups mostram um horizonte de tempo entre 15 a 20 anos. Por outro lado, são empresas que ainda têm muita investigação para fazer e têm que agradar investidores dessas empresas. Por isso, também tem que haver um pouco de ceticismo aí. Em resumo, o mais próximo será a entrada em funcionamento do ITER? Sim, sim. Que será? O ITER estava previsto começar o seu plasma em 2025. Já se sabe que terá atrasos devido ao Covid, mas ainda não tem uma data nova. Obrigada. José Bonfim. A articulação com esta questão. Recordam-se que aqui há 2 meses, não sei por aí, houve um grande impacto mediático sobre aqueles desenvolvimentos, enfim, que tinha sido atingido o estado de fusão por alguns microsegundos, não sei, milissegundos, e que isso denotaria alguma viabilidade. E foi feito isto não é depreciativo, um grande fogotório Sim. relativamente a isso. Isto foi a primeira página do Newsweek ou da Time, não sei, enfim, teve um grande impacto, economista, mas e os mídias em geral. O Financial Times puxou isto, portanto, as grandes mídias internacionais puxaram. Quer dizer, houve um impacto muito para além dos meios científicos. Mas, passado uns dias, eu lembro de ver um comentário de uma sociedade científica na área da física, não me lembro qual, e relatos de peritos em física dos plasmas, em física nuclear, na área da física dos plasmas em geral, dizendo que havia ali uma certa, não sei se mistificação. No fundo, o facto de ter sido produzida mais energia do que era necessária para, de algum tempo, ignorava todo o investimento energético, toda a energia necessária nos lasers para produzir os impulsos. É verdade, exatamente. E, portanto, havia aqui uma mistificação. Mas, por outro lado, havia outros que diziam, está bem, ok, é verdade, mas apesar de tudo, houve mesmo um ganho. Foi mesmo produzido mais energia do que foi necessário, à parte dos lasers que, no fundo, fizeram os disparos energéticos. Tem algum comentário sobre isso? Sim. Até tinha aqui um slide. Posso mostrar aqui. Até que ponto a comunidade dos físicos portugueses trabalham na área, que estão em grande parte no técnico, a parte de outros, mas, enfim, o técnico tem excelência Sim. E liderança nesta área, não é? Da física em Portugal, e vocês são muito respeitados em termos internacionais, não é? Ouço isso ao longo dos anos. Sim, essa notícia que saiu foi de um tipo de maneira de fazer fusões. Americano, nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos. Foi tipo chamado fusão inercial. Exatamente. Saiu em dezembro de 2022.
capa de muitos jornais, que produz pela primeira vez mais energia do que a consumida. Nós temos aqui um grupo que também investiga fusão inercial, é a professora Marta Fajardo, também do laboratório aqui IPFM. E então, no técnico, temos dois tipos de investigação, fusão inercial e campos magnéticos. Esta notícia de dezembro de 2022 realmente foi uma grande descoberta. Essa descoberta foi muito importante, que foi pela primeira vez que conseguimos ter um fator de ganho superior a 1. A energia emitida pelo combustível foi superior àquela que esse combustível recebeu. A questão é mesmo a eficiência, ou o que é que estamos a usar para fazer esta conta. É que, quando dizemos que produziu mais energia do que a consumiu, foi aquela que, efetivamente, chegou ao combustível e não aquela que foi utilizada na tomada para todo o aparato científico. Todo o aparato científico, devo dizer, é dos anos 80, tem uma eficiência muito, muito baixa, que é de um laboratório que já existe há muitas décadas. E por isso os seus lasers não são pouco eficientes. E, aliás, o objetivo deles não é mostrar que têm lasers muito eficientes. O objetivo deles foi fazer uma cápsula com uma simetria esférica tão grande que conseguem atingir um grande produto de fusão. Essa é a investigação deles. E mostraram que pela primeira vez conseguiram fazer uma cápsula com essa simetria esférica para dar fusão. Agora, muitos jornais e muitos mídia podem apenas ver pela rama e não perceber esse conceito da diferença entre a energia de todo o aparelho científico ou da energia apenas do combustível ou da cápsula. E por isso foi importante essas sociedades fazerem essa distinção. Que não temos fusão já a dar mais do que consumiu toda a energia, por isso podemos pôr já na eletricidade e ligar a tomada, mas apenas foi algo com o combustível, que talvez com lasers mais eficientes e com novas tecnologias possa ser usado para fazer fusão. Mas desculpe uma pergunta de um ignorante. Não tinha já havido, não sei se foi no JET, não toca mais JET, ou alguns, não tinha já havido situações onde durante uns instantes tinha sido atingido o estado de fusão? O que o ganho era maior que 1, é? Sim, o ganho, também esta notícia do lado direito, penso que foi em fevereiro de 2022, que foi batido um recorde da fusão no JET, mas o ganho não foi superior a 1. Ok. Foi, não sei se foi 0,7, algo por aí. Essa foi a primeira vez que o ganho é maior que 1, embora já anteriormente tivesse sido possível ter conseguido fazer, não é? Sim, já obtivemos fusão, já conseguimos fazer fusão. Claro, a questão é no ganho. Ok, muito bem. E a diferença é que nesta fusão inercial conseguimos ganho maior que 1, mas ali numa fração de segundo muito, muito pequena. Claro. E com o Stockamax e no JET conseguimos um ganho não de 1, perto de 1, mas durante vários segundos. Obrigado. Muito bem. Bom, então acho que já são 11 horas aqui no Brasil, chegando ao fim dessa apresentação. Eu esqueci de mencionar, quando eu estava falando do currículo do professor Rogério, que ele também é um exímio musicista e também tem um site chamado Portal da Sabedoria, que talvez fosse até interessante divulgarmos na página da União dos Físicos para a Língua Portuguesa, porque é um site de científico, divulgação científica. Então, acho fantástico. Acho que a gente precisa conversar sobre isso, Rogério, sobre a possibilidade da gente fazer uma divulgação do seu Portal da Sabedoria. Sim, temos um canal do YouTube com vídeos gratuitos de física, matemática, até medicina, química. E, aliás, os maiores visualizadores do canal do YouTube até são no Brasil, que tem uma massa muito maior do que em Portugal. Incrível, é incrível. Eu acho que o Rogério é um exemplo que tem mais energia do que ele recebe. Ele está trabalhando na área certa. Tem um ganho maior que 1. Ele tem um ganho maior que 1. Eu acho que ele já atingiu esse objetivo, porque é impressionante o que ele faz. É simplesmente impressionante. Bom, então vou parar a gravação e agradecer novamente, em nome da UFPLP, a palestra do professor Rogério, ok? Então vou parar a gravação, deixa eu ver como é que eu faço para parar. Agradecer a presença de todos e convidá-los, então, ao